Pessoal, agora nós vamos falar aqui sobre a Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Essa lei instituiu a ANEEL para disciplinar o regime das concessões de serviço público de energia elétrica e dar outras providências. Em seu capítulo 1, das atribuições da organização. Artigo 1º. É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e fórum do Distrito Federal e prazos de duração indeterminada. No artigo 2º, a ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. Seu artigo 3º, além das atribuições previstas nos incisos 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 do artigo 29 e no artigo 30 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, de outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no parágrafo 1º, compete à ANEEL 1. Implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração de energia elétrica e o aproveitamento das potências hidráulicas, expandindo os atos regulatórios, expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei 9.074, de julho de 1995. 4. Gerir os contratos de concessão ou permissão de serviço público de energia elétrica, concessão de uso do bem público, bem como fiscalizar diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais as concessões, as permissões e a prestação de serviços de energia elétrica. 6. Fixar os critérios de cálculo do preço de transporte e habilitar os valores nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos. Nas atribuições, no inciso 7º, articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e gás natural os critérios para a fixação dos preços de transporte desses combustíveis quando destinados à geração de energia elétrica e para arbitramento desses valores nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos. Inciso 8º. Estabelecer, com vista a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica. Restrição, limites e condições para empresas, grupos empresariais e acionistas quanto à obtenção, transferência de concessões, permissões e autorizações, a concentração societária e a realização de negócio entre si. Aqui basicamente ela determina aqui percentuais de aquisição de cada grupo. Alguns têm distribuição, se não me engano, são 25% do mercado, né? Isso aqui para evitar o monopólio na área de energia, tá? Inciso 10, fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários ou autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite da inflação, observado o limite por inflação de 2% do faturamento ou do valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do ato da infração ou estimados por um período de 12 meses, caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses. Isso aqui, se não me engano, foi objeto de uma questão de uns concursos aí. Citaram que a multa de infração seria 3%, se não me engano. Inciso 11. Estabelecer tarifas, para o suprimento de energia elétrica realizadas às concessionárias permissionárias de distribuição, inclusive a cooperativas de eletrificação rural, enquadrados como permissionários, cujos mercados próprios sejam inferiores a 500 gigawatts-ano, e tarifas de fornecimento às cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados atendidos. Atribuições principais é essa definição e autorização dos ajustes tarifários e reajustes tarifários, baseado nas planilhas de custos e despesas operacional PSMO das concessionárias, que são encaminhados para a ANEEL. Os valores são analisados e verificados o índice real de autorização para o reajuste ou aumento tarifário. No seu inciso 12º, é estabelecer para o cumprimento por parte de cada concessionária ou permissionário de serviço público e de distribuição de energia elétrica as metas a serem periodicamente alcançadas, visando a universalização do uso de energia elétrica. Então, essa aqui é de suma importância, essa atribuição, que ela define aqui quais são os índices
de satisfação do consumidor, os índices de universalização da rede que beneficia o consumidor final. No inciso 14º, aprovar as regras e procedimentos de comercialização de energia contratada de forma regulada e livre, também de suma importância. Isso aqui está basicamente incluído nesse texto pela 10.848 de 2004, foi recente aí reformulado. No seu inciso 15º, promover processos licitatórios para atender às necessidades do mercado, que também acaba tendo também um reflexo muito positivo aí para o consumidor final. O inciso 16º é homologar as receitas dos agentes de geração na contratação regulada e as tarifas a serem pagas pelos concessionários, permissionários ou autorizados de distribuição de energia elétrica, observados os resultados dos processos licitatórios referidos no inciso 15º do caput desse artigo, que foi anteriormente aqui. O inciso 17º, estabelecer mecanismo de regulação e fiscalização para garantir o atendimento à totalidade do mercado de cada agente de distribuição e de comercialização de energia elétrica, bem como a carga de consumidores que tenham exercido a opção prevista no artigo 15 e 16 da Lei 9.074 de julho de 95, que serão aqui a negociação dos clientes livres. No inciso 18º, definir as tarefas de uso do sistema de transmissão e distribuição, sendo que as de transmissão devem ser baseadas nas seguintes diretrizes. Essas diretrizes são relacionadas à Lei 10.848 de 2014. Inciso 21 é definir as tarifas das concessionárias de geração hidrelétrica que comercializam energia no regime de cotas, que trata a medida provisória 579 de 2012, que também são relacionados ao mercado livre, a compra e venda de energia no atacado, relacionados a concessões e de geração e de transmissão e as renovações das gerações, que seriam as usinas também. No parágrafo terceiro A, além das competências previstas nos incisos citados anteriormente na Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1985, aplicáveis ao serviço de energia elétrica, competem ao poder concedente, incluído também pelo texto da Lei 10.848. Compete também à ANEEL elaborar plano de outorgas, definir as diretrizes para os procedimentos licitatórios e promover as licitações destinadas à contratação de concessionários de serviço público para a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos. Inciso 2º, é celebrar os contratos de concessão de permissão de serviço público de energia elétrica de concessão de uso bem público e expedir atos autorizativos. Parágrafo 1º. No exercício da competência referida no inciso 4º da Lei 8.987 e das competências referidas no inciso 1º e 2º deste caput, poder concedente ouvirá previamente a ANEEL. Parágrafo 2º. No exercício das competências referidas no inciso 1º deste caput, deste artigo, poder concedente delegará à ANEEL a operacionalização dos procedimentos licitatórios. Então, isso é tudo regulamentado, gente? Então, você pode ver que está tudo amarrado e que realmente a gestão de toda a cadeia de geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia estão bem amarrados entre as leis, justamente para beneficiar o consumidor final e aquele consumidor que opta para migrar para o mercado livre. E no parágrafo 3º, a celebração dos contratos e a expedição dos atos autorizativos de que trata o inciso 2º do caput desse artigo poderão ser delegados à ANEEL. No parágrafo 4º, o exercício pela ANEEL das competências referidas à Lei 8.987 dependerá da delegação expressa do poder concedente. Então, esse texto também foi incluído pela Lei 10.848, que cita essa condição aí de atribuição. Pessoal, logicamente aqui eu não estou passando aqui todos os artigos da referida lei, não. Mas aqui eu estou abordando alguns pontos importantes que a gente entende que é objeto de bastante relevância, uma vez que são informações que a gente passa por dia a dia, aí, que é renovação, aumentos tarifários, multas aplicadas pela ANEEL às concessionárias em função de não cumprimento de prazo, seja ele não cumprimento de normas relacionadas ao call center,
agir em atendimentos de clientes, prazos de execução de obra, lei de universalização, renovação das concessões, geração, transmissão. Então, um leque de responsabilidades que é importante a gente ficar atento. No artigo 26, cabe ao poder, né, concedente diretamente ou mediante delegação ANEEL, autorizar, inciso 1, o aproveitamento potencial hidráulico de potência superior a 3.000 kW, igual ou inferior a 30.000, destinado à produção independente ou autoprodução, mantidas as características PCH, que são pequenas centrais hidrelétricas. Inciso 2, a compra e venda de energia elétrica por agente comercializador, né? Nós temos diversas aí que já foi visto aí nos vídeos relacionados à CCE e as leis respectivas. Inciso 4, a comercialização eventual temporária pelos autoprodutores de seus excedentes de energia elétrica. Também outorga aqui essa comercialização, né? Que caso o autoprodutor que autossuficiente ele gere mais energia do que ele precisa, ele pode comercializar essa energia no mercado aí. Então, no parágrafo 1º, para o aproveitamento, né, referido no inciso 1º do caput desse artigo, para os empreendimentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a 3 MW e para aqueles com base em fontes solares, biomassa e cogeração qualificada, conforme regulamentação ANEEL, cuja potência injetada no sistema de transmissão seja menor ou igual a 30 MW, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a 50% a ser aplicado nas tarifas de uso de sistema elétrico de transmissão e distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pelos aproveitamentos. Então, ou seja, o cliente que comprar energia desse tipo de produtor, né, incentivada, ele tem um desconto de 50% e até 100% da tarifa de uso do sistema. Então, acaba sendo um grande negócio a migração para o mercado livre, né, desde que o valor da energia esteja com um preço competitivo, porque daí ele vai ter desconto na tarifa de transmissão. Inciso parágrafo 2º. Ao aproveitamento referido neste artigo, que funcionar interligado ou integrado ao sistema elétrico e assegurada a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente em sistemática ou mecanismos de realocação de energia entre usinas, destinada à mitigação dos riscos hidrológicos, devendo também ser submeter ao rateio do ônus quando ocorrer. Isso aqui, na verdade, transferências de carga, né, e de despacho de uma usina para outra, né, para manter o equilíbrio de geração do sistema elétrico. No artigo 26, compete ao poder concedente diretamente ou mediante delegação ANEEL autorizar. Inciso 4, a comercialização eventual e temporária pelos autoprodutores de seus excedentes, que nós citamos lá atrás, né? Parágrafo 3º. A comercialização de energia elétrica resultante da atividade referida no inciso 2º, 3º e 4º, far-se-á nos termos dos artigos 12, 15 e 16 da Lei 9.074, 95. Ok? Parágrafo 4º. É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso 1º que iniciar a operação após a publicação desta lei, a isenção trata o inciso 4º, inciso 1º, no artigo 4º da Lei 7.990 de 1989. E, parágrafo 5º, os aproveitamentos referidos no inciso 1º poderão comercializar energia com consumidores cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independente do prazo de carência definido na Lei 9.074, que era aquela questão do cliente ligado antes ou depois de 1995. Esses clientes acima de 500, vocês bem lembram, né, são clientes potencialmente livres que podem migrar para o mercado desde que atenda aos requisitos mínimos de uma demanda contratada igual ou maior que 500 kW, ou a somatória, né, das cargas de várias unidades desse mesmo cliente. Em seu artigo 28, a realização dos estudos de viabilidade ante projetos ou projetos de aproveitamento de potencial hidráulico deverá ser formada a ANEEL para fins de registro, não gerando direito de preferência para a obtenção da concessão de serviço público ou uso do bem público. Se mesmo você apresentar esse projeto, não quer dizer que ali você vai ter a outorga, né, de concessão daquela área que você está fazendo o estudo. Parágrafo 2º. Em caso de privatização da empresa detentora da concessão
autorização da geração de energia elétrica é igual facultado ao poder concedente de alterar o regime de exploração no todo ou parte para a produção independente, inclusive quando as condições de extinção da concessão ou autorização e da incapação das instalações, bem como das indenizações porventura devidas. Seu parágrafo segundo, alteração do regime referente ao parágrafo anterior deverá observar as condições para tanto estabelecidas nos respectivos editais, previamente aprovado pela ANEEL. Parágrafo terceiro, é vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular em benefício da produção de energia elétrica qualquer forma de garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições definidas em atos conjunto com o Ministério do Estado de Minas e Energia e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com os governos estaduais, onde se localiza cada bacia hidrográfica. Então, para autorização, necessita de ter um estudo em conjunto com todos esses órgãos para que nenhum benefício ou uso exclusivo da bacia hidrográfica seja homologada sem anuência desses órgãos que são altamente afetados com a implantação de uma usina hidrelétrica. Esse é o parágrafo 4º, o edital referido no inciso. No parágrafo 4º, o edital referido no parágrafo 2º deve estabelecer as obrigações dos sucessores com os programas de desenvolvimento socioeconômico regionais em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em articulação com os estados em áreas situadas em bacia hidrográfica, onde se localizam os aproveitamentos potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo previamente a privatização, separar e destacar os ativos que considere necessários à condução desses programas. Então, gente, a Lei 9.427 basicamente determina toda essa condição, voltando lá, na informação relacionada à Lei 9.427, ela realmente instituiu a ANEEL para que possa disciplinar toda essa questão não só de geração, implantação de usinas, de construção de linhas de transmissão, concessão de autorização, atribuições de fiscalização junto às distribuidoras, penalizações sobre implantação de multas, definição de valores de tarifa, regulação e tudo mais. Então, a ANEEL é um órgão hoje que é fundamental para a sociedade num todo. Então, até o próximo vídeo.